Deus, que bênção que esse povo é para a nossa vida, graças a Deus pela vida deles, né? Aleluia. Irmãos, há 2 domingos atrás eu ministrei sobre 7 atitudes para nós vivermos alegres, amém? E isso continua pulsando no meu coração, sabe, o tema alegria, ele é tema também do Dia Verbo da Vida de Missões, e será o tema desse mês de agosto para nós também, amém? Nós falaremos aqui sobre a alegria do reino. A Bíblia fala muito sobre alegria, Jesus falou muito sobre isso também, e um dos seus sermões mais famosos, apelidado de Sermão da Montanha, né, Jesus faz uma introdução falando sobre a alegria, amém? Então um dos sermões mais famosos de Jesus fala sobre alegria, e Jesus começou esse sermão respondendo uma pergunta, né, como ser feliz? E eu quero ministrar sobre isso hoje à noite, amém? Abra aí em Mateus capítulo 5, se você tiver com a sua Bíblia, você pode deixar ela aberta nesse capítulo, porque nós vamos ficar só nele hoje à noite. Mateus capítulo 5, e dá uma olhada assim, de cabo a rabo aí, nos versículos 3 até o versículo 12, dá uma olhadinha por cima aí, se você já abriu, dá uma olhadinha por cima nele, nesse texto de capítulo 5, né, Mateus, versículos 3 a 12, dá uma olhadinha e vê aí o que chama a tua atenção nesses versículos, o que eles têm em comum? Bem-aventurados, né? Quase todos eles começam com a expressão bem-aventurados. Essa palavra, essa expressão, né, bem-aventurado, significa feliz, abençoado, afortunado, próspero, uma pessoa de boa sorte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus está falando sobre chaves para sermos bem-aventurados. E eu vou tirar dessa ministração de Jesus 8 chaves para a felicidade. Amém? Você está pronto para isso? Sim. Glória a Deus. Quantos aqui querem viver em plena alegria, plena felicidade? Amém? Aleluia. Eu acredito que esse sermão pode nos ajudar muito, mas prepare-se, porque o sermão não é meu, o sermão é de Jesus, eu só estou copiando ele. E Jesus, irmãos, ele foi na contramão do senso comum. Se você for ter uma aula ali de coaching, nada contra, né, sobre como ser feliz, possivelmente os temas serão muito diferentes dos temas que Jesus trouxe. Jesus pegou aqui a contramão, irmãos, e tocou em assuntos frágeis e profundos, mas que são de fato raiz da felicidade. Amém? Eu tenho convicção de que não tem erro se a gente conseguir praticar essas coisas. Amém? Então, Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Só fala comigo rapidinho, fala, subiu ao monte. Guarda isso aí, essa informação, porque ela vai ser útil para a gente lá no final da pregação. Amém? Ela vai desvendar muita coisa sobre a pregação de hoje. Subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aqui vem a primeira chave: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que tem uma versão chamada pobres de espírito, mas essa versão é bastante infeliz, irmãos, porque o conceito de pobreza para nós tem nada a ver, ou pouquíssimo a ver, com o conceito aqui da humildade de espírito, humildade de coração. Amém? De fato, o termo humildes de espírito comunica muito melhor o que Jesus estava ensinando aqui. Jesus está falando, felizes os que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Possivelmente essa aqui é uma característica-chave para todas as outras bem-aventuranças também, a humildade de coração, a humildade de espírito. Humildade, irmãos, de espírito, de coração, revela dependência. Fala comigo, dependência. É uma atitude de diariamente depositarmos a nossa vida confiadamente nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, amém? Então, humildade revela isso, uma atitude de dependência, de confiar nossa vida a Ele. E humildade determina acesso, ou acessibilidade.
Deixa eu te explicar um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? O que em outras palavras está dizendo aqui, irmãos? Que Deus, quando encontra a soberba, não acessa. Mas quando Deus encontra a humildade, Ele acessa com a sua graça. Então, humildade determina também a acessibilidade de Deus às nossas vidas. Pensa um pouquinho aí consigo mesmo, se tem áreas da sua vida que parece que Deus não está agindo. Pode ser, só pode ser, não tenho certeza, talvez você vai ter essa certeza. Pode ser que Deus não esteja podendo agir por causa da sua soberba nessa área. Ai, pastor, não sou soberbo não. Às vezes somos. Sabe como soberba se manifesta? Independência. Deixa que eu resolvo. Pecado de Adão no Éden. Deixa comigo, Deus, que eu resolvo essa parada. Deixa que eu faço. Não contar com Deus em uma determinada área revela soberba nossa naquela área. E diante da soberba, Deus não tem acesso. Ele não pode acessar. Então pode ser que eu ou você estejamos vivendo áreas da nossa vida onde não vemos um agir, um mover, um poder de Deus, como gostaríamos de ver, exatamente por causa da nossa soberba. A gente está numa posição de independência do poder e da presença de Deus naquela área. Então eu quero te convidar, humildade de coração vai te colocar em felicidade em cada área das suas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus disse certa vez, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque aquele que se considera são, jamais vai dar acesso ao médico dos médicos. Então se você se considera 100%, você se considera suficiente, ele não consegue acessar. Amém? Mas se você apresenta o seu coração humilde de coração, humilde de espírito, dando um passo atrás e dizendo, Pai, faça a tua vontade, não a minha. Age nessa área na minha vida, age na minha família, no meu casamento, age nos meus negócios, age na minha saúde, age na minha mente, nas minhas emoções, na minha alma. Age, Senhor. Eu dou um passo atrás, eu abro mão. Haja, Senhor. Então Ele pode acessar. Amém? E a sua graça pode alcançar a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu acho tão interessante a forma como C.S. Lewis, ele faz um diagnóstico de orgulho. Ele diz assim, a essência do orgulho é a competição. Para um orgulhoso, não importa que ele seja inteligente, mas que ele seja mais inteligente do que você. Não importa que ele seja rico, mas que ele seja mais rico do que você. E aqui, irmãos, há um outro diagnóstico, uma outra forma de diagnosticar orgulho. O orgulho aparece, irmãos, quando nós estamos vivendo a nossa vida em função da vida alheia, comparando a nossa vida com a vida do outro, comparando o propósito com o propósito do outro, e fazendo com que a nossa vida dependa desse tipo de régua, de medida, de termômetro para a nossa realização. Quantos já descobriram que comparação é um caminho para a derrota e para a tristeza, para desespero, para depressão? Quantos já sabem disso? Comparação é uma desgraça, irmãos. É uma coisa horrível para a vida de cada um de nós. Amém? E de fato ela tem muito a ver com um coração orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa, porque uma pessoa orgulhosa ela sempre vai olhar para o outro. É competição que move. Uma pessoa orgulhosa nunca será bem-aventurada. Uma pessoa orgulhosa nunca será feliz de forma abundante, como Jesus preparou para a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Aleluia. Uma pessoa soberba, orgulhosa, se torna inevitavelmente ingrata. Outra coisa que não aparece, estou dizendo essas coisas para diagnóstico. Uma outra coisa que não aparece na vida de um orgulhoso é gratidão. Essa pessoa não tem a disposição de expressar gratidão. Ela se vê tão alta e tão merecedora, né, de receber mais, de ser mais, de ter mais, que ela vai se sentir sempre insatisfeita e injustiçada. Nunca é suficiente. Ela sempre acha que tem que receber mais, tem que ter mais, não é? Isso, irmãos, é um diagnóstico de orgulho. E isso, irmãos, é uma vida infeliz.
mas Jesus morreu para nos dar vida abundante. Uma vida bem-aventurada, feliz. Não deixe esse tipo de ferramenta do diabo, de armadilha do diabo, aprisionar você numa vida que Deus nunca pensou para a sua vida, de tristeza, de insatisfação. Em Deus você pode ser pleno, plena, satisfeito. Amém? Glória a Deus. Então, aprenda a celebrar, a ser grato por cada respiração. Respira aí. E diz, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você está aqui hoje, você está vivo. Amém. Agradeça ao Senhor por cada passo que você dá. Agradeça ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor pelos benefícios que Ele tem dado a nós. Amém, irmãos? Aleluia. Isso é um caminho de bem-aventurança. Então, humildade de espírito, humildade de coração. Quer ser feliz? Dependa de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode pregar para a pessoa do lado e dizer também, quer ser feliz? Dependa de Deus. Segunda chave de hoje à noite, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa palavra choram aqui, irmãos, quando a gente vai ver de fato o que ela significa de forma mais profunda, ela fala sobre aquele choro do luto. Ela está falando sobre um choro profundo, sobre um sofrimento profundo, uma dor profunda. E essa palavra consolo aqui é uma palavra que fala também do papel do Espírito Santo sobre chamar para o lado, chamar para perto, convocar, instruir, levantar, encorajar, fortalecer. Então, o que Jesus está falando é que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados esses que estão mesmo numa dor profunda, porque se eles buscarem ao Senhor, se eles colocarem Jesus nessa equação, consolo chega. Eu trouxe aqui, irmãos, pelo menos 3 aspectos que a gente pode entender esse choro. Primeiro, o choro de arrependimento, que é quando o ser humano identifica em si falhas, necessidade de transformação e chora. Meu Deus, eu estou errado. É o choro do arrependimento. E arrependido diante do Senhor, você vai receber consolo. Você vai ouvir do Senhor, eu estou com você, meu filho. Nós estamos juntos, eu vou fazer tudo para te ajudar. Eu vou te ajudar a vencer essa tentação, esse desafio. Amém? Segundo aspecto desse choro, um choro de sofrimento. Quando a gente está diante de circunstâncias e a gente, em nós, não tem força para superar aqueles problemas. E aí, então, a gente chega diante do Senhor, dizendo, Pai, eu não tenho forças em mim, eu não estou conseguindo. E você pode ouvir da boca de Deus, a minha graça te basta. A minha graça te sustenta, a minha graça te fortalece. Consolo. E um outro aspecto desse choro é o choro da intercessão. Como quando um bom samaritano encontrou uma pessoa no caminho e ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava ferida. Ele chorou pela pessoa, não é? Ele se comoveu e passou a ser intercessor daquela situação, né? Sofrimento do outro. Então nós somos supridos para aquilo que nós nos dispusemos a fazer, né? O consolo aqui vem para nós no sentido de fortalecimento. Vai que você vai conseguir. Vai que você vai dar conta de ajudar, de ser um canal de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Amém? Imagina nesse choro da intercessão, a gente se colocando, disponível ao Senhor para projetos sociais, por exemplo, de misericórdia, auxílio, socorro, como é os semeadores, como foi, estamos já finalizando o projeto Restituir, não é? Esse lugar de socorro por pessoas. Irmãos, Deus ajuda. Nós experimentamos isso, toda vez que a gente se expõe para ajudar alguém, vem um socorro de Deus sobre nós também, amém? Aleluia. Eu me lembrei aqui, por exemplo, casais que decidem adotar filhos. Isso veio ao meu coração. Casais, às vezes, irmãos, que às vezes, uns até têm filhos, decidem adotar, aconteceu isso na minha família, e outros casais, de repente, não podem ter filhos por uma situação, e decidem adotar filhos. Irmãos, é um passo muito desafiador, muito importante, não é? Mas deixa eu te falar, tem graça de Deus se manifestando.
te suprindo, te fortalecendo para uma ajuda como essa. Amém? E aí, eu pensando sobre filhos, pensei também em casais que decidem ter mais filhos. Mais do que um, mais do que dois, mais do que três. Aleluia. Amém, irmãos? Por que eu pensei nisso? Porque a gente está vendo uma geração, uma nova geração, que às vezes nem em filho se fala. E deixa eu falar aos papais dessa igreja aqui, membros do Verbo da Vida. Se os teus filhos, no bate-papo sobre família, espero que tenha bate-papo sobre família na mesa da sua casa, mas no bate-papo sobre família falam sobre a ideia de não ter filhos, você precisa corrigir isso rapidamente. Rapidamente. Há algo errado aí. Há uma informação que não está chegando bem no coração dos teus filhos. Amém, irmãos? Eu estou vibrando com Rebeca que ela pensa ter 3, 4. Israel, do jeito que é mais animado, vai além. Aleluia. E glória a Deus, vamos encher a terra. Deixa eu confessar um pecado. Ensinaram depois nos arrependemos, né? De não ter tido mais filhos. A gente olhou, né? Agora a situação já é mais delicada, né? Por idade, zelos e tudo mais, não é? Aí depois a gente pensou, nós deveríamos ter tido mais filhos. É um arrependimento que a gente tem. Deveríamos ter começado mais cedo e deveríamos ter tido mais filhos. Amém? Sabe por quê, irmãos? Crente não vive para si. E tem muita gente por aí com a ideia de não ter filhos porque está mais preocupado com a sua renda financeira, está mais preocupado com o seu lazer, com as suas viagens, está mais preocupado com a sua casa de bagunçar ou não bagunçar. E aí está achando que pode trocar gente por bicho. Não dá. Eu respeito o seu cuidado e amor por bichinhos. Eu não sou contra bicho não, viu? Tem gente às vezes que me ouve falar, acha que eu não gosto de bicho. O seu eu amo, o meu deixei eu quieto, né? Cada um no seu quadrado. Mas é o seguinte, irmão, você não pode substituir. Amém? Bicho, pet, não é filho. Você não pode chamar, chame do que quiser, fica livre. Mas saiba que não é. Filho só é de um jeito que eu não posso explicar aqui. Amém? É naquele padrão criado por Deus. Amém? Filho é aquele que desobedece. Filho é aquele que bagunça a casa. Filho é aquele que faz você ficar acordado de madrugada. Filho é aquele que faz você dizer 800 milhões de nãos no mesmo dia. Glória! E pet não faz isso. Amém? Mas filho, ao mesmo tempo, irmãos, traz um sentido para a nossa vida que nada mais se compara. Amém? Então, irmãos, vamos, se você ainda pode, tenha mais. Amém? Não fica preso a ambições profissionais ou financeiras. Jovens casados, é mentira do diabo, do inferno, essa ideia de preparar toda a sua vida para então depois ter filhos. Você está sendo enganado. Não quando tudo tiver certinho, não quando tudo tiver encaixado, não quando a minha renda tiver top, aí a gente começa a ter filhos. Você está profundamente enganado. Enganado. Não precisa ser de saída no casamento. Dá um tempinho para pelo menos ter uma lua de mel. Vale a pena, né? Não é, casados? Uma lua de melzinha, uns 2 aninhos vai, porque depois tem muito trabalho envolvido, né? Dá um tempinho, não precisa ser em cima do laço, né? Mas passou um tempinho, vai para cima, tenha filhos, amém? Não vai faltar suprimento para você. Não vai faltar dinheiro para você, não vai faltar alegria para sua casa. Filho é bênção. Filho é vida. Filho amadurece a gente. Filho abençoa a nossa casa. Filho prospera a nossa casa, irmãos. Amém.
E filho revela a gente também. Às vezes as pessoas dizem, eita, que a pregação já foi-se embora. Oh, glória. Ih, glória. Eita, Deus amado, os casais vão sair tudo correndo do culto hoje. Ah, Deus. Os casados assinaram, está me ajudando. O óbvio precisa ser dito, nós temos aprendido a dizer isso aqui. Mas, irmãos, sobre filho revela a gente. Aí algumas pessoas acham que filho traz problema no casamento. Não é não, estava lá já. Só está mostrando que você precisa arrumar. A culpa nunca vai ser deles. Amém, irmãos? Se o filho promoveu ali umas tretas no casamento, é porque já estava ali, só estava camuflada. Então é bênção até para isso. Se revelou umas tretas, você vai olhar e falar assim, vamos crescer, vamos resolver nessas situações que não estavam aparecendo até agora. Posso ouvir o amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então há também, irmãos, o nosso envolvimento, a nossa disposição de amar, amém? E existem outros envolvimentos para a gente se entregar. Então, quer ser feliz? Ande em arrependimento, confiança, ande em compaixão também. Amém? Terceira chave, Mateus capítulo 5, versículo 5, diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Mansidão, irmãos, uma das formas de definirmos isso, é a decisão de ficar em segundo lugar, mesmo quando pode pegar o primeiro. Amém? Isso é um dos significados de mansidão. Significa dedicar seu esforço para levantar outros ao invés de se exaltar. Isso é uma das formas de decisão, de mansidão, amém? Quando você assume o primeiro lugar, pega isso, você ganha o primeiro lugar. Mas quando você assume o segundo lugar, Deus te coloca no primeiro lugar. Existem formas e formas de chegar em um determinado prêmio, um lugar em Deus, amém? Esse lugar de serviço é um lugar de honra, onde somos exaltados por Deus, amém? Imagina a seguinte situação, você sai aqui do culto, passa numa lanchonete aí de uma hamburgueria, né, drive-thru da vida, né, pega um hambúrguer lá, serve sua família, né, você, sua esposa, seus filhos, seus 8 filhos, né, pega lá e compra o sanduíche para os filhos, aí beleza, o sanduíche está lá no carro, você continua o caminho para sua casa, de repente chega num semáforo, lá tem um pedinte no semáforo, e um dos seus filhos fala assim, papai, abre a janela aí para mim. Aí você diz, por que, meu filho? Não, abre aí, pai, que eu quero fazer uma coisa. Ele pega o hambúrguer que ele ganhou de você, e ele entrega para aquele pedinte. Eu te pergunto, pensa aí como ficaria o seu coração como pai, como você se sentiria, ou como mãe, como você se sentiria numa situação como essa? Cara, a alegria, o orgulho santo, né, da situação, cara, que coisa maravilhosa, né? E aí a segunda pergunta, o que você faria depois disso? Possivelmente, ou você pegaria o seu e daria para ele, ou faria meia volta e compraria um hambúrguer e ainda deixaria escolher uma sobremesa. É ou não é, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmão, essa mansidão fala sobre isso, sabe, essa disposição do dar. Agora imagina, se nós como pais terrenos, irmãos, ficaríamos tão envolvidos com os nossos filhos, com uma atitude tão bela como essa, imagina como o coração de Deus é movido. Imagina como Deus se move quando vê a gente agindo dessa forma uns com os outros, abençoando uns aos outros, tirando do que seria nosso por direito e entregando para favorecer um outro, dando primazia, o primeiro lugar para outro. Não tenha dúvidas de que Deus faria um retorno e voltaria com você para te honrar com mais e mais e mais ainda. Amém? Isso é mansidão. Essa mansidão também fala sobre autocontrole, o governo de si, o governo das tuas emoções. Você não precisa abrir, eu vou ler na versão NVT, Provérbios 16, 32, que diz, é melhor ser paciente do que poderoso, é melhor ter autocontrole do que conquistar
uma cidade. Sobre isso, irmãos, quer ser feliz? Sirva. Quer ser feliz? Seja manso. Não fica procurando primazia, primeiro lugar em tudo na sua vida. Seja um canal de Deus para levantar a outros. Se alegra com isso, sabe? Deixa isso mover o seu coração. Amém. Quarta chave. E hoje nós vamos ficar nessa aqui, eu acho, por último. Vamos ver. Mateus capítulo 5, versículo 6. Se eu não conseguir terminar tudo hoje, a gente termina daqui a 2 domingos. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça aqui, irmãos, não é aquela justiça da justiça humana. Tem que ser feito justiça na terra, né? Você pode até aplicar pelos evangelhos, pela palavra de Deus, coisas nesse sentido. Mas aqui, irmãos, está falando sobre comunhão com Deus. O fato de sermos justiça de Deus, justificados, o fato de sermos perdoados e por isso termos livre acesso a Deus, a sua presença, a sua palavra, temos intimidade com o Senhor. Ele está dizendo que é muito feliz uma pessoa que tem fome de Deus. Uma pessoa que tem sede de Deus, que ama a presença de Deus. Essa pessoa é muito feliz, é uma pessoa que deseja comunhão, é uma pessoa que deseja intimidade com Deus acima de tudo. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, que tem um espaço, um buraco chamado eternidade no nosso coração. Em outras palavras, ele diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. E alguns pegam esse versículo, esse texto, e dizem que há um espaço no coração do homem que só Deus pode preencher, chamado eternidade. Há um espaço dentro de cada um de nós que só algo preenche, a eternidade. Só Deus preenche. E muita gente, irmãos, está tentando preencher esse espaço com um monte de coisa. Dinheiro, relacionamento, aprovação, currículo, posições. Agora, ouça o que eu vou te dizer. É impossível você preencher esse espaço com essas coisas. Eu fui olhar, irmãos, para uma família de 4 pessoas, que é o meu caso, a gente gasta, em média, 400 a 600 litros de água por dia, na função de casa. Banho, comida, tudo mais. 400 a 600 litros de água por dia, né? Agora, dá uma viajada comigo aí, né? Pensa aí, vamos colocar 600 litros. Pensa aí, vamos ver, 60 baldes de 10 litros aqui na frente. Eu acho que preencheria bastante esse ambiente aqui na frente, né? 60 baldes de 10 litros, aqui, pensa isso. Isso é o que eu, como família, possivelmente gasto em um dia. E você também, amém? Agora, imagine, irmãos, um balde tão grande, uma imensidão de balde, que a gente pudesse derramar todo o Oceano Atlântico dentro dele, e ainda assim, toda a água do Oceano Atlântico não preencheria nem o fundo desse balde. Viajou comigo aqui? Amém. Esse é o tamanho do buraco chamado eternidade no coração do homem. Nem o mais absurdo, a mais absurda quantidade, nem aquilo que a gente não consegue mensurar, consegue preencher. Sabe, tem tanta gente gastando seus dias, sua força, seu dinheiro, atrás de coisas que jamais preencherão esse balde do seu coração. Não vai preencher. E as pessoas que buscam isso dessa forma, não conseguem encontrar sentido, satisfação na vida. Jamais conseguem ficar plenas, completas, porque só há algo, uma coisa, ou alguém que pode preencher esse lugar, que é Deus. Só a eternidade pode preencher esse lugar em nossos corações. Então, quer ser feliz?
Tenha intimidade com Deus. Quer ser feliz? Deixa Deus preencher o teu coração. Amém. Aleluia, aleluia. Então, para a gente guardar essas primeiras 4 chaves da felicidade, das bem-aventuranças para as nossas vidas. Primeiro, seja humilde de coração. Amém. Segundo, seja uma pessoa pronta para arrependimento, uma pessoa que sabe lidar com o sofrimento, segurando mesmo no Senhor, contando com Deus para te fortalecer. Uma pessoa que está pronta para intercessão, para suprimento, para socorro de outras pessoas. Terceira chave, seja manso e você vai herdar a terra. Amém? A palavra fala, irmãos, a promessa de Jesus é que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma conexão de cumprimento de propósito por causa desse lugar de serviço, desse lugar de levantar outras pessoas. Tem pessoas que acham, irmãos, que a forma de conquistar coisas é se sobressaindo a outros. E muitas vezes a gente é ensinado assim. Eu só consigo conquistar se eu ultrapassar fulano de tal. Eu só consigo vencer nisso se eu ficar melhor do que fulano de tal. Eu sei que em alguns aspectos isso é válido. Esse princípio é válido. Mas, irmãos, quando se fala de Deus nos exaltar, um lugar maior é o lugar de servir. Amém? De mansidão. E quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, fartos. Bem-aventurados aqueles que amam Jesus, aqueles que buscam ao Senhor. Então terão plenitude, completude no seu coração. Amém? Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Quero convidar o Ministério de Música aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O pastor Eliezer falou aqui sobre a importância de você permanecer congregando, de você não ficar limitado ao culto de ceia, né? Eu quero aproveitar, deixa eu te inspirar isso também, né? Essa mensagem está só no meio do caminho dela, e daqui a 2 domingos eu vou finalizar essa mensagem, amém? E eu sei o que está preparado ali, eu sei o que vai ser liberado sobre você, eu quero te gerar essa expectativa mesmo, amém? Para o que vai vir pela frente. E quero aproveitar e falar do próximo domingo. Simon, irmãos, ele é uma bênção nas nossas vidas. Pessoalmente, ele foi profundamente usado por Deus para ele e sua esposa, para edificar a minha vida, a minha fé e a fé da Sinara também, sobre nossa vinda para cá. Ele foi uma das pessoas que, a gente às vezes fala sobre isso, não cita as pessoas, ele foi uma das pessoas que Deus usou para confirmar a nossa vida aqui para Porto Alegre. Então ele foi uma peça usada por Deus para a gente estar aqui, não é? E eu quero mesmo te incentivar a estar aqui também domingo que vem, irmãos. Eu sei que há algo tão especial da parte de Deus preparado para o próximo domingo também. Amém? Então permanece congregando, amém? Não troca isso aqui por coisas às vezes tão menores do que estar aqui ouvindo a palavra e sendo fortalecido por Deus, amém? Glória a Deus. Mas voltando para a pregação de hoje, Deus, irmãos, Ele tem prazer na sua prosperidade. Deus tem prazer na sua alegria. E Ele nos deu as chaves para isso acontecer. Amém? Deus diz para nós, você é feliz. Como ser feliz? Amém? Isso aqui, irmãos, não é uma... E aqui vai um spoiler daqui a 2 domingos. Isso aqui não é, irmãos, uma regra legalista, dizendo, faça tal coisa e você ganha tal coisa. Faça tal coisa, tarefa 1, 2, 3, 4. Não é isso. A mensagem de Jesus aqui é, eu alcancei você. Preste atenção nisso. Eu alcancei você. Salvação chegou para você. E por isso você pode ser humilde de coração, manso. Você pode ter esse lugar de intercessão, de choro, de arrependimento. Por isso você pode me buscar, o acesso está livre. Então o ponto de partida para essa transformação na nossa vida foi Ele que deu. Então, por favor, entenda essa mensagem do jeito certo. Não é a gente
saindo daqui em direção a conquistar algo. Eu estou em busca da felicidade, eu estou em busca de conquistar algo para ser feliz, ou fazer algumas coisas para ser feliz. De fato, eu quero que você entenda que o que Jesus está ensinando para a gente aqui é numa outra perspectiva. Jesus está ensinando para nós, irmãos, eu te alcancei, por isso você pode ser humilde de espírito, e por isso você pode ser feliz. Eu te alcancei, por isso você pode chorar de arrependimento, você pode chorar por causa de uma situação e se apegar a mim, você pode chorar em lugar do outro e exercer misericórdia, aleluia, porque eu te alcancei, porque eu te salvei. Jesus está dizendo para nós, você pode ser manso, porque eu te salvei, eu te alcancei, e por causa da sua mansidão, você vai ser feliz. E ele diz, por último hoje, você pode me buscar, você tem livre acesso a mim, não tem mais nada que impeça você de se achegar a mim, você de buscar a Deus, não tem mais nada que impeça o seu acesso à presença, ao trono da graça de Deus, nada mais impede, você pode buscar com fome, com sede, a justiça de Deus. E aí a Bíblia diz que nós somos então saciados, completos, satisfeitos. Quando eu penso em satisfação, irmãos, eu penso da gente às vezes naqueles lugares, às vezes um rodízio, né, que a gente vai comer, e aí vem, serve e tal, a gente vai completando ali o estoque, né, aí chega em um determinado momento que o garçom vem e você diz, obrigado, eu estou satisfeito. O que isso significa? Estou completo. Alguns dizem, não cabe mais nada, né? Não precisa chegar a esse ponto, né? Mas o ponto é, eu estou pleno. Deixa eu te falar, irmãos, há uma satisfação em Deus para você. Se você está se sentindo hoje meio vazio, precisando de um rodízio do Espírito, né? Estou precisando de um rodízio espiritual, o saco está vazio aqui, ai meu Deus do céu. Mas irmão, lembre-se disso, Deus está disponível, Jesus está pronto para te receber, amém, a palavra está disponível, Ele está às portas, batendo. Se você deixar entrar, Ele entra, irmãos, Ele faz uma festa, Ele ceia com você, Ele celebra a vida com você, amém. O ponto é, tenha fome disso, tenha sede disso, da presença, amém, do prazer que é o Senhor, amém. Não é utopia, você pode viver 100% dos seus dias satisfeito. Isso não é uma vida utópica, viajada, não é. Em Deus nós podemos viver todos os dias da nossa vida dizendo, eu estou satisfeito. Oh, aleluia, amém. Nós vamos cear hoje, vamos celebrar o sacrifício de Jesus por cada um de nós, e esse acesso que foi liberado para a vida de cada um de nós. Mas antes de fazermos isso, eu preciso oferecer a você essa satisfação, essa completude, né? Esse prazer em Deus. Se você está aqui hoje à noite e você acredita em Jesus, se você acredita que Jesus é de verdade, que Ele veio a essa terra, Ele morreu por você, assumindo os teus pecados na cruz, e que você, se você crê que Ele ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para salvar você, mas de repente você acredita nisso, mas ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu preciso te dar a oportunidade de fazer isso hoje à noite, para que você seja salvo. Biblicamente falando, só desse jeito que você é salvo. Você precisa crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Então você é salvo. Amém? Então se você está aqui hoje à noite e ainda não fez isso, eu quero te dar a oportunidade de tomar essa decisão, e nós vamos cear juntos então como irmãos. Amém? Se tem alguém que ainda não fez isso e deseja fazer isso nessa noite, eu quero pedir que você levante uma das tuas mãos no seu lugar, um sinal simples, dizendo,
eu quero confessar Jesus como Senhor.